Hoje eu vou quebrar um pouquinho o padrão aqui do canal, fugir um pouquinho, na verdade, bastante da temática principal aqui dos vídeos, que, como vocês sabem bem, é a questão de idiomas, aí, de aprendizado de línguas. Hoje eu quero falar de política, e antes que você saia correndo daqui, desculpa a sinceridade, com razão, deixa eu fazer um disclaimer, né, explicar melhor qual é o assunto política, né, e daí se você realmente ver, não, isso aqui não é, esse tema não é de fato do meu interesse, aí você pode, com a minha bênção aí, se vale de alguma coisa, fechar esse vídeo e passar para outro, né. Basicamente, o vídeo que eu fiz um tempo atrás, né, um ano e 2 anos atrás, chamado, algo assim, não lembro agora o título direito, mas é algo assim: e se as eleições brasileiras fossem por colégio eleitoral, ou seja, se fossem como é nos Estados Unidos e alguns outros países do mundo que tem, mas principalmente como nos Estados Unidos, ali, né? Aí eu faço ali, para resumir, caso você não tenha visto, mas vou tentar deixar linkado em algum lugar aqui esse vídeo, né? Acho que se você tem interesse nessa temática agora, vai ser interessante ver antes até o primeiro vídeo do que esse, aí depois volta pra cá. Mas, então, em resumo ali, né, eu fiz ali um mapinha ali, né, de como seria, né, contando ali como é que ficaria a questão do número de delegados e tudo mais. Se você não tá entendendo, assiste lá o vídeo que vai ficar claro pra você, né, enfim. E como isso se apresentaria num resultado final ali nas urnas, né, de todas as eleições ali de 2002, as eleições presidenciais de segundo turno, tá? É importante ressaltar isso. De 2002 até 2018, né? Então, hoje é 23 de novembro. Aproveitar essa chuvinha gostosa aqui para falar de algo um pouco diferente. De 2023, né? Já faz um ano, né? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje faz um pouco mais de um ano que a gente teve aí a última eleição presidencial, que culminou na vitória, né, do atual presidente Lula. E eu queria ter gravado esse vídeo, na verdade já tô com ele, vamos dizer assim, na garganta, né, pronto para sair, desde a época da eleição, né, porque são informações ali, né, fáceis ali, tudo mais de conseguir, né, então o tema, o conteúdo, né, já tá pronto aí desde do ano passado. Mas como o tema política, melhor dizendo, tem se tornado palco de debates, assim, eu diria, pouco cavalheirescos, pouco cristãos, né, se é que vocês me entendem, eu não quis fazer ali em novembro, né, pra não, enfim, né, eu sei que meu canal é pequeno, mas o pouco que chega ali eu já não quero, né, não achei que fosse o momento adequado de fazer, de levantar esse debate, né? E tá no YouTube, quem sabe também, né? Meu canal é pequeno, mas esse vídeo pode acabar chegando para mais pessoas, né? Geralmente chega até para pessoas que nem são inscritas no canal, vai entender. Mas o disclaimer mesmo aqui, se você tá aqui até agora, acredito que você tá curioso para ver aí que deu aí, né? Como é que ficaria essa última eleição, né? De 2022 aí com base na regra americana, por assim dizer. Mas antes eu só deixo eu colocar esse vídeo, apartidário, assim como o primeiro foi. Não é pra dizer que se B tivesse vencido seria melhor, se A venceu foi melhor, não é nada disso, né? Realmente, se é esse tipo de abordagem que você tá esperando nesse vídeo, né, realmente eu acho que não vai ser o ideal você assistir, beleza? Combinado? Ok, então esse vídeo, lógico, é pra gente matar um pouquinho a curiosidade e tudo mais, é legal ver, e se fosse, né, ou seja, aquela parada de universo paralelo, né? Mas o tema não é, né, digamos assim, se o governo A vencesse ou perdesse, não, e sim trazer essa dinâmica, trazer, digamos, esse tema, né, dessa dinâmica de votação, que eu acho bastante interessante, particularmente, né, independente do que tivesse sido o resultado o que tenha sido, né, teria sido, melhor dizendo, o resultado com elas, mas eu acho, em essência, esse sistema interessante e eu quero falar com você sobre ele, até para ouvir a sua opinião também, para você, né, colocar aí e a gente debater, né, da forma mais saudável né, e elevadora possível aí no YouTube, né. Mas o que eu quero falar com esse vídeo, antes da gente ir lá direto pro que interessa, é sobre federalismo e sobre o próprio sistema de colégio eleitoral, beleza? Um resumão aqui pra você,
Basicamente é assim, nos Estados Unidos, cada estado tem um número de delegados que corresponde ao número de deputados federais, né, não estaduais. Sinceramente, eu nem sei se tem deputados estaduais nos Estados Unidos, eu acredito que sim, né, igual aqui no Brasil. Mas enfim, essa informação agora eu não vou parar pra ver. Mas os deputados ali federais, né, mais o número de senadores, né? Então isso dá um número final que não pode ser menor do que 11 e não pode ser maior do que 70, ok? Então cada estado tem um peso, digamos assim, com base no número de delegados barra congressistas, vamos colocar assim, né? Deputados federais e senadores. Beleza? Acho que isso é bem claro de entender, não dá muita dificuldade, né? Maravilha, então vamos lá ver como é que teriam ficado as eleições de 2022 aí, se tivéssemos o sistema de contagem, né, somatória igual nos Estados Unidos. Vamos lá. Bom, e aqui, diferente de todas as eleições cobertas, por assim dizer, no vídeo 1, né, nós teríamos de fato uma diferença de resultado final, né? Ou seja, traduzindo, mesmo se o sistema eleitoral fosse igual ao americano, as eleições, né, com base nos resultados que a gente teve, é claro que é desnecessário lembrar que se essa fosse a realidade, a gente teria uma outra campanha política, enfim, né? Provavelmente nós não teríamos os mesmos resultados, mas pegando os resultados que nós já tivemos, né, nessas eleições que eu tô falando de 2002 a 2018 e encaixando no sistema eleitoral, nada mudaria, né? Todos os presidentes que ganharam de 2002 a 2018 continuariam ganhando mesmo se utilizando ali o sistema eleitoral, como fica bem claro no primeiro vídeo, tá? Mas nesse não, pela primeira vez nós teríamos aí a vitória, como você está vendo aqui na tela, né, no meu mapinha, a vitória do candidato Bolsonaro, né, que ganharia, né, afinal de contas ele ganhou em mais estados na eleição, né? Ele ganhou 14 estados e o Lula ganhou 13, né? Então isso na somatória de delegados, né? Acho que eu vou deixar a tabelinha agora aqui para você dar uma olhadinha rapidinho, né? Daria 318 delegados pro Bolsonaro, né? Contra 276 delegados, né, pro Lula, né? Então o Bolsonaro teria vencido. Olha que interessante, né? Eu repito aqui, não é para dizer, que bom se ele tivesse... Não. Aqui é um vídeo apartidário, né? Totalmente não é esse o foco aqui. Mas é curioso ver como, né, se mudássemos as regras, né, de contagem, nós teríamos um resultado diferente. É óbvio, eu sempre vou repetir, a campanha teria sido diferente, enfim, né? Óbvio que, né, o foco das campanhas, né, são, né, dos dois lados, com base nos votos corridos. Não sei, nem sei se é o termo exato, mas, né, cada um dos votos, que é o que conta no final do dia, né? No Brasil pode ganhar todos os estados, mas se o número de votos finais for maior, é o que leva, né? Então, a campanha teria sido diferente e tal, né? Quem sabe se o Lula não teria vencido mesmo assim, se fossem essas as regras, né? Se ele tivesse feito campanha desde o começo com base nisso. Agora, o fato é, né, que como eu até pontuo isso no meu outro vídeo, e aqui eu tô aberto a discordâncias total, como sempre, né? Lula tem desvantagem no Sul, né? E querendo ou não, né? Nessa contagem de votos aí por, entre aspas, né, colégio eleitoral brasileiro, né? A lá Tupiniquim, digamos assim, eu não vou nem dizer o candidato Bolsonaro, mas candidatos ali mais à direita do PT, que fosse até o próprio PSDB, como a gente viu nos outros vídeos, né, no outro vídeo, no vídeo 1, teriam vantagem, ok? Haja vista, né, a vitória do Sul, do Centro-Oeste, São Paulo, né, já tem, até vou voltar um pouquinho para ver se eu não tô falando besteira, mas tem ali, desde 2006, o PT não ganha no estado de São Paulo, né? E veja você, a tabelinha vou pôr agora de novo, que o estado de São Paulo é o mais, entre aspas, pesado, ou seja, o que mais tem, né? É o único que chega no teto de delegados, perdão, né? Às vezes eu falo chegaria, mas vocês estão entendendo que isso aqui é um vídeo hipotético, né? Eu espero, né, nessa altura do campeonato, né? Mas desde da eleição de 2006 que o PT, né, vem perdendo no estado de São Paulo. Muito embora, né, o Lula tenha vencido na capital, né, paulista. Mas enfim, né? Colégio eleitoral, caso também não seja claro, é o estado. Não importa se ganhou na capital, se perdeu, é o estado que conta, né?
Mas é isso, então vamos só para passar aqui, né? Bolsonaro ganhou 14 estados, Lula ganhou 13, teria ficado, né, nesse sistema com 318 delegados, né, a contagem final, e Lula com 276, ok? Então eu passo aqui um outro mapinha pra gente ver o número de delegados ali dentro do mapa, né, de cada estado, né? Veja que os mais pesados são Minas, né, que foi vitória do PT, né, do presidente Lula, né, nessa eleição. Bahia também, um colégio eleitoral seria, né, um colégio eleitoral, na verdade é um colégio eleitoral grande, né, mas nesse sistema eu tô dizendo, né, com 42 delegados, mas realmente a desvantagem ficaria ali, porque no sul, né, só Rio Grande do Sul e São Paulo e Paraná, né, o meu estado, a gente tem aí 33, 34 delegados, teríamos 33, 34 delegados e São Paulo com 73, então isso daria uma vantagem muito grande, né, repito, não digo nem o presidente Bolsonaro, mas qualquer um mais à direita do PT, talvez, eu não vou nem dizer que isso é a minha opinião, isso é o que o mapa tá me mostrando aqui, me diga se você discorda. Mas fecho com o disclaimer de sempre, isso é uma realidade, né, alternativa, a campanha teria sido outra, o foco de ambos os candidatos, provavelmente, se tivessem, né, e eu acredito que tem o mínimo de esperteza, né, teriam focado realmente nessa estratégia, como é feito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, só para fazer esse comentário, caso, né, você não seja familiarizado com esse sistema de eleição, os candidatos brigam bastante nos chamados swing states, né? O que são swing states? Estados que não têm uma definição, né? E, digamos, eles ora votam republicano, né? Ora votam democrata. Republicano seria mais à direita, né? E democrata mais à esquerda, digamos assim, né? Estados como Flórida, por exemplo, né, que me vem à cabeça agora, eu não lembro de outro swing state, acredito que Wisconsin, se eu não me engano, né? Então, os candidatos, né, presidenciais, eles fazem uma campanha mais pesada nesses estados e menos naqueles em que o povo já tem essa cultura de votar, né, mais esquerda e direita, né? Lógico, lá chama-se republicanos e democratas, mas querendo ou não, na minha interpretação, me deixa a sua opinião se discordar, tudo gira em torno mais de questão de mais à esquerda, mais à direita, né? É o que me parece. Então, como, digamos assim, alguns estados já têm essa cultura, né, os, digamos, presidentes nem se incomodam muito, por assim dizer, né? Por exemplo, um candidato republicano não se preocuparia muito com o Texas, porque a chance é muito baixa de um candidato democrata, à esquerda, ganhar no Texas. Ao passo que um candidato republicano, mais à direita, né, tem, né, a história tem nos mostrado isso, né, desde 1980, enfim, né, que um candidato republicano tem pouquíssimas chances, tem baixas chances de vencer o estado da Califórnia, por exemplo, né, e são a propósito, dois colégios eleitorais muito grandes lá nos Estados Unidos, né. Mas, enfim, é isso, né, me diga o que você acha e só pra gente fechar eu quero falar o tema principal desse vídeo. Vamos lá. Só um comentário, né, repare aqui, né, enfim, os números, no caso, né, aqui são os números oficiais mesmo, né, Lula teve mais ou menos 1,5 milhão, não vou fazer as contas agora, né, mas teve 60.345, arredondando, né, e Bolsonaro 50.206.000, né, então dá mais ou menos ali 1,5 milhão, 1,5 milhão e 600 votos, né. Matemática não é meu forte, mas é algo nesse sentido, não vou parar para fazer as contas agora, mas fato né, teve mais votos, por isso ganhou as eleições aqui no Brasil, óbvio, né? Aqui é assim que funciona. Mas aqui a gente vê na prática mesmo, né? Porque desde criança eu lembro, né, de ver na TV e tudo mais, né, que nos Estados Unidos existe a possibilidade de ganhar as eleições, né, presidenciais mesmo sem ter a maioria de votos. Então é isso que nós estamos olhando aqui nesse meu cenário hipotético aqui. Então, para fechar, tema principal que eu acho interessante debater, não sou especialista, evidentemente, mas eu gostaria de deixar esse vídeo como provocação, como, enfim, né, para você, de repente, se for seu interesse, ler mais a respeito, se informar mais, né, debater com os amigos, de maneira saudável, pelo amor de Deus, sem perder amigos, que é a questão do federalismo, ok? Que é basicamente o seguinte, o Brasil é uma república federativa no nome, né? Mas na prática, muita coisa, para não dizer quase tudo, é centralizado em Brasília, ok? Isso, penso eu, muita gente, né, também vai nessa linha, tira muito o poder, né, digamos assim, dos estados, ok? E eu acredito particularmente que quanto mais descentralizado um sistema
seja ele qual for, mas aqui falando do sistema político, né, o sistema de poder, quanto mais descentralizado, repito, descentralizado for, melhor pro povo, ok? Porque, querendo ou não, é lógico, né, um governo, um poder centralizado tem mais poder, né, para fazer o bem. Isso é inegável, né? Eu acho que é inegável também, deixa aí, a parte de comentários está aí para isso, né? Sendo com respeito, é sempre bem-vindo. Mas um poder centralizado tem um governo centralizado, bem centralizado, né? Digamos assim, centralizador, centralizado, enfim, ele tem mais poder, consequentemente tem mais poder para fazer coisas boas. Mas é isso que a gente vê na história? Governos fazendo mais coisas boas do que ruins? Não me parece, sinceramente, né? Então, a mesma faca que vai e volta, né? Então, consequentemente, governos, estruturas de poder mais centralizadas têm mais poder para fazer coisas más, né? E aqui não vou entrar no mérito de mal, né? Pode ser desde um holocausto, né? Como a gente viu, né, na história nos últimos 100 anos, como corrupção, enfim, né? Esse é o tema para outra conversa. Então, por conta disso que eu acho o sistema de federalismo, que é o que existe nos Estados Unidos, e é importante falar isso também, me parece que não poderia existir esse sistema de contagem de votos por colégio eleitoral se não houvesse federalismo. Por quê? Porque é o que o pessoal fala, né? Toda eleição americana, ano que vem tem, 2024, né? A gente vai ouvir de novo isso pela milionésima vez na TV, né? Cada estado é uma eleição à parte, né? Então isso já daria mais liberdade para cada estado debater como faz as eleições. Hoje a gente tem um papo de, né, uma discussão que eu acho em essência saudável, interessante. Toda discussão em essência, né, havendo respeito, enfim, é saudável, né, salutar. Mas hoje a gente tem bastante a discussão de urna e tal, impresso, eletrônico e tal, né? Lá nos Estados Unidos tem estado que tem urna eletrônica, tem estado que tem só papel, né, urna, digamos ali, né, cédula e tal. Tem estado que é uma mescla, tem os dois, né? Enfim, isso daria mais abertura até nesse ponto, né? Mas sobretudo pela questão da contagem, dos delegados e tudo mais, que eu acredito que daí, se eu for falar em detalhes isso aí, vai ficar mais longo esse vídeo do que já tá ficando, não era essa bem a intenção. Mas vamos lá, tô quase no final aqui. E sobre a questão do colégio eleitoral, aqui é uma reflexão que eu tenho feito, não sou especialista no assunto, né? Então realmente não tome a minha palavra como, né, de um especialista nem nada do tipo, mas qual é o ponto principal? Porque a gente ouve o seguinte, que na prática, né, eu já ouvi pelo menos, né, que na prática os estados que têm menos delegados, isso lá falando nos Estados Unidos mesmo, né, tipo Carolina do Norte, enfim, estados que são um pouco popular. Ih, me fugiu a palavra agora. Guaraodinho. Ai, deixa eu ver um pouquinho. Merda, não dei conta de falar. Pouco habitados, tem população baixa, né? Enfim, você me entendeu. Eles têm, consequentemente, menos delegados, né? Menos deputados e senadores. Então, é dito sempre que, na prática, o voto dessas pessoas vale mais do que de estados mais populosos. Ok, não vou entrar nesse ponto para tentar rebater isso. É uma opinião, né? Enfim, interessante. Mas eu vejo isso por outro ângulo. Eu penso que no fim do dia, o sistema eleitoral dessa maneira que é feita nos Estados Unidos, ele traz um poder um pouco mais, e aqui é a minha interpretação, tá? Ele traz o poder mais para os estados e menos para a capital, né? Digamos assim, entrando nessa dinâmica de descentralização, ok? Então, eu acredito que me parece, né, analisando, que os políticos colocariam mais a barba de molho, né? Evitariam declarações, vamos colocar por falta de uma palavra melhor, xenofóbicas, né? Nordeste, o Sul, né? O agro, né? Porque realmente, né, no fim das contas, é o peso do Estado que vai, né, dar, digamos ali, a vitória final, né, e não o número de votos totais. É claro que eu não estou nem de longe dizendo que eu acho esse sistema perfeito, longe de falhas, e que deveríamos apenas pegar esse sistema, adotar e jogar aqui no Brasil e seja o que Deus quiser. Não,
como tudo, né, no que diz respeito a coisa pública, tem que haver ordem, organização, discussão e tudo mais. Embora eu não seja muito otimista de achar que as pessoas vão parar de brigar por político A e B e começar a discutir temas de maior relevância, né? Não tô nem dizendo que esse é o de maior relevância, mas me parece ser um deles, né? Mas é isso, então eu acho legal que o sistema eleitoral daria mais poder para os estados aí na hora da disputa eleitoral, né? Obrigando os candidatos, tirando os candidatos das suas zonas de conforto, digamos assim, né? E batendo mais ali nos pontos cirúrgicos, né? Como eu expliquei ali, os swing states, né? Os estados onde realmente a coisa não tá ganha ainda, né? Então, e um ponto final aqui, que eu acho mais interessante bom, o número de delegados é igual, né, digamos, é correspondente, vamos dizer assim, né, ao número de habitantes de um estado, né? Ou seja, quanto mais habitantes, mais delegados, quanto menos habitantes, menos delegados, né? Então eu penso o seguinte, quanto mais qualidade de vida um estado oferece para seus habitantes, mais pessoas vão migrar para cá, né? Não só um estado como uma cidade, né? Recentemente eu vi um mini documentário no YouTube sobre Curitiba, né? Como essa cidade foi, né, colocada aqui como exemplo e tudo mais, e como isso resultou na migração de muitas pessoas para cá, por motivos óbvios, né? Então, eu acredito que assim, né, quanto mais pessoas a gente tem, tende a ser um sinal de que há mais qualidade de vida nesse estado, né? E, lógico, eu não vou minimalizar, digamos assim, ser minimalista, mas se há qualidade de vida, de certa forma, ponto para coisa pública desse estado, né? É lógico, dentro de uma autonomia, né? Que haja autonomia de fato, né? Como o que não existe no Brasil, penso eu, né? O que me parece. Mas em havendo possibilidade de cada estado tocar a coisa mais ou menos, né, do seu jeito, como é nos Estados Unidos, né? Pegando lá agora como exemplo mesmo, né? Quanto mais qualidade de vida num estado, né? Mais, digamos, significa que a coisa pública, de um modo geral, está funcionando, né? Divergências políticas e ideológicas à parte, mas no fim do dia, né, o que mais importa é sobreviver, passar bem, comer bem, né, ter segurança, enfim, né, isso não tem cor, não tem bandeira ideológica, né, segurança, comida, conforto, oportunidade, enfim, né. Então eu acho que isso, digamos assim, estimularia uma espécie de competição entre os estados, como eu acho que é o que acontece lá nos Estados Unidos. Também eu vi um mini documentário no YouTube há algum tempo que a Califórnia está preocupada porque tem muita gente migrando da Califórnia para o Texas, né? Não vou entrar aqui se isso é assim mesmo ou não, mas vamos dizer que vamos concordar por um minuto que seja, né? Isso faz com que os políticos de lá pensem, poxa, onde que a gente está errando? O povo tá saindo daqui, entende? Então, eu volto ali para fechar agora, tira os políticos, não só candidatos, mas os como a gente fala em inglês, os sitting politicians, ou seja, aqueles que estão sentados em cargos públicos, né, o governador, o presidente, o senador, enfim, a sair de sua zona de conforto, enfim. Essa dinâmica do sistema eleitoral como um todo dos Estados Unidos é muito interessante. Não estou dizendo que é perfeita e também não estou dizendo que daria para só chegar e adaptar o Brasil aqui e vamos que vamos. Não, né? Mas eu acho que esse seria um tema como a questão do federalismo que a gente deveria levar mais a sério, né? E você, concorda comigo? Discorda? Coloca aí nos comentários e a gente segue o papo aqui. Valeu!